Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula. Bom, nas aulas passadas nós falamos sobre previdência privada, sobre a importância, né, do planejamento financeiro para o futuro. Na aula passada sobre o cartão de crédito, o vilão e o mocinho. Bom, hoje vamos falar de uma aula também muito importante que é sobre o termostato financeiro. Para quem não me conhece, eu sou Ana Vince, sou psicoterapeuta, sou especialista de investimentos, atuante no mercado financeiro, também psicoterapeuta, hipnoterapeuta, consteladora sistêmica familiar e diversas outras formações aí no desenvolvimento humano. Vamos estar aqui hoje falando sobre a nossa mente, sobre como aumentar o nosso termostato financeiro. Olá, eu sou a Raquel, pós-graduada, também certificada, especialista de investimentos, atuante no mercado financeiro hoje. Tivemos aí as aulas anteriores falando sobre um pouco de como organizar nossas finanças, o futuro, pensando no futuro, e vamos falar hoje a mente. Olá, pessoal, eu sou a Bárbara, também sou especialista de investimentos atuante no mercado, sou pós-graduada, especificamente do mercado financeiro, sobre investimentos. Então, a gente hoje está aí para falar, né, sobre a nossa mente e contribuir também para o nosso dia a dia, seja em investimento, seja em planejamento financeiro e também, né, construir um mental com a saúde melhor. Sim. Nós aqui do Start da Prosperidade, a gente tem uma visão clara daquilo que a gente quer passar no nosso curso e passar para as pessoas. Como eu sempre falo, não adianta a pessoa saber conhecer de investimento, saber investir, conhecer do mercado financeiro, se ela não tem uma mentalidade próspera, né? Se ela está cheia ali de barreiras, de bloqueios emocionais que fazem com que ela chegue ao objetivo. Tem muita gente que tem até dinheiro, mas acaba tomando decisões erradas. Já viu isso? O fundo começa a cair quando a pessoa entra, né? Ela vê um negócio lá e aí quando ela vai aplicar é na pior fase, né? A gente precisa ter o combo, né? Eu falo o conjunto completo da obra para poder prosperar realmente. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é sobre o termostato financeiro. Já ouviu falar em termostato financeiro? É uma metáfora, né, para falar da nossa vida financeira. O termostato dentro de uma casa, ele regula ali o ambiente, né? Então, se tá muito calor, ele vai abaixar para aquela regulagem. Se tá muito frio, ele vai subir para aquela regulagem. E muitos de nós, todos nós, na verdade, nós temos um termostato para todas as áreas da nossa vida, né? E também para a financeira não é diferente. Faz uma análise aí comigo. Quanto tempo você ganha esse salário que você ganha? Quanto tempo você tem essa renda, né? Ou que subiu um pouco e desceu um pouco, mas sempre perto do termostato. Às vezes sobe um pouquinho, às vezes desce um pouquinho, mas sempre regula. Porque você tem esse termostato, né? Já está inserido em você. E o que é, né? É isso. Como que a gente sabe isso? Poderia ser algo relacionado à acomodação? Teria, né, alguma semelhança? Também. Acomodação também, porque muitas vezes a gente se torna confortável naquilo que a gente está, e aí nos falta garra, nos falta motivação. Mas por detrás de tudo isso está muito ligado a crenças limitantes, a padrões de comportamento, àquilo que a gente ouviu e aprendeu dentro de casa. Do 0 aos 7 anos, a criança ela não tem ainda... não está formado ainda, né? Então ela recebe muita informação, é como uma esponjinha. Então tudo que se fala, isso, mas pode mudar, tá, gente? Mas se torna inconscientemente, quando a gente cresce, uma verdade absoluta. Então, às vezes, a gente ouve coisas dentro de casa, ou presencia, ou sente, né, algo que isso vai fazer com que, quando a gente cresça, a gente leve aquilo para a vida, né? A gente acaba repetindo os mesmos padrões, repetindo as mesmas coisas e acreditando inconscientemente. Quantas pessoas não falam assim para mim? Ah, não, mas eu vou ser milionário, eu vou dar muito certo, eu mereço muito dinheiro. Mas tá aqui, ó, no nível consciente. No nível... Baseado na escassez, né, às vezes. Porque no nível inconsciente, ela tá cheia de bloqueios. É como o fluxo do dinheiro barra ali, né? A pessoa, às vezes, ela quer ganhar mais, ela se esforça, mas não o suficiente para ultrapassar aquilo. Então, precisa de ser um esforço maior para ultrapassar aquilo. E se, por exemplo, Ana, eu considero que eu ganho bem hoje, que eu recebo um salário justo, de acordo com o que
E o que eu poderia fazer para melhorar? Porque eu acho que todos nós podemos avançar, crescer, e inclusive financeiramente. E se eu já estou achando que eu já sou o suficiente, esse termostato, por exemplo, me permitiria crescer, aumentar esse salário? Você teria que aumentar o nível do termostato. Você já está confortável, você está na sua zona de conforto. Para você isso tá bacana. Então, onde eu tô aqui tá bom, tá tranquilo. Então, para que você suba esse termostato, você vai precisar tomar ações, e aí ir para o autoconhecimento, aí sim, entrar para dentro de si, entender o porquê e quebrar as crenças limitantes, também ações efetivas, né? Fazer um curso de finanças, um planejamento financeiro, começar a organizar as coisas. Também então, fazer ação, né? Não é ação. só pensar. Não. Precisa agir. Agir. Isso, você precisa entrar para dentro de si, entender o que tá te barrando e começar a agir. Porque também, se ficar no campo só das ideias, fica com a mente... Fica vago. Fica vago. E precisa de ação. E aí é trabalhar para quebrar, né? Ultrapassar esse termostato. Eu lembro, né, porque o meu ainda preciso trabalhar mais, mas de onde eu comecei, eu já cresci bastante. Ultrapassou barreiras, Isso, né? mas eu sei que ainda há muito espaço, né? E eu lembro que quando um tempo atrás que eu perdi o emprego, eu ganhava X, já estava um tempo ganhando X, para você ver como o termostato, ele volta. Pode oscilar. E ele volta para um pouquinho mais ou menos. Eu estava aqui, eu perdi meu emprego, fiquei um tempo desempregada, fiquei alguns meses, só consegui um emprego ganhando metade do que eu ganhava. Fiquei aqui. Mas em pouco tempo, eu voltei. Por quê? Porque eu já estava equilibrada nesse termostato. E muita gente também, às vezes, principalmente no final de ano que a gente recebe bônus, para quem tem PLR, 13º e um monte de coisa, às vezes a gente recebe muito dinheiro aqui. Claro que a gente sabe que janeiro vem os IP da vida, mas mesmo assim ainda a gente recebe mais, muitas pessoas. Só que chega em janeiro, fevereiro, nos próximos meses, acaba acontecendo gastos esporádicos. O pet fica doente, o carro dá problema, começa a acontecer coisas para que você volte para onde você estava. Então, precisa ter tomadas de ações para que você consiga quebrar essa barreira. Né? Você precisa identificar que crenças limitantes são essas, precisa identificar quais os padrões de comportamento que você está repetindo na sua vida, para que você consiga, sim, fluir, consiga, sim, quebrar modificar, né? Aumentar esse nível da sua vida financeira para que você consiga ganhar mais. Entendi. E como nós podemos fazer isso? De que forma? Ótima pergunta. E aí é a pergunta de milhões, né? A pergunta que não quer calar, né? É realmente trabalhar isso, né? Identificar dentro de você. Vou até fazer um exercício aqui pra gente poder ressignificar isso. Claro que não vai dar, né, pra muita coisa, porque a gente tem todo um passo a passo, um protocolo, e são várias áreas, né? Cada pessoa, ela tem crenças, ela tem padrão de comportamento diferente. É pessoal, né? É muito pessoal, isso. Uhum. Mas é muito importante começar. Então, é como se fosse você pegar uma folha, pega uma folha, você que tá em casa, faça uma linha, e nessa você coloca ali, desde que você começou a trabalhar, quais foram os momentos que você teve um pico de salário para cima ou para baixo e o que você permaneceu? Para cima, para baixo e o que você permaneceu. E começa a analisar, nesse período, padrões de comportamento que você teve nesse período, quais foram, né, as crenças que você tem em relação ao dinheiro, né, o momento que você se sentiu ilimitado, sabe? Limitado, na verdade, que você precisava fazer alguma coisa em relação ao dinheiro, mas você não teve coragem. Você se sentiu que daqui eu não passo, sabe? Eu preciso fazer algo, mas eu sei que daqui eu não posso, então vou ficar quietinho. Qual foi esse momento? Coloca aí, nesse papel. Agora eu vou pedir para que você feche os seus olhos, você que está em casa, e tente imaginar o que vier na sua mente referente a esse padrão, né? Quais são as mensagens que aparecem para você? Alguém falando, dinheiro não cai do céu, você pensa que o dinheiro dá em árvore. Às vezes a gente tem crença, né, de que pessoa próspera, pessoa rica é egoísta, né, de que pessoas que têm dinheiro porque conseguiu de forma errada, ilícita. Inconscientemente, se você pensa isso, o nosso subconsciente ele vai sempre nos proteger. Então, a gente sempre vai querer... Então, se quem tem dinheiro é uma pessoa que faz coisa ilícita, por que eu vou ter dinheiro? Né? Por que conscientemente, né? Por que eu vou ter dinheiro? Porque quem faz algo errado. E entra também na questão familiar, né? Se a minha mãe, né? Se a minha mãe, meu pai
teve uma condição menos interessante, eu também não posso ter. Sim. Então, né, eu seria melhor. Isso inconscientemente incomoda, pega, né? Incomoda. Às vezes Se o meu irmão, se eu tenho uma coisa e meu irmão não tem, né, como que eu me vejo em relação a isso? Né, isso acaba incomodando mais muito, ainda. porque todos nós temos a necessidade de pertencer. E muitas vezes a gente honra de forma cega, porque a gente precisa honrar nosso pai e mãe, a nossa família, mas a gente honra de forma cega e inconscientemente a isso. Então vamos supor, se a minha família veio de uma linhagem pobre de Maré de Si, né, que não conseguia, ou tinha muita dificuldade de conquistar as coisas. Quando eu me coloco numa posição de próspera, uma posição de que eu vou conseguir, é como se eu não estivesse honrando e deixando de pertencer àquela tribo. É como inconscientemente, né? Não tá no nível consciente. Mas é como inconscientemente eu tivesse... Desprendendo. Sim, deixando eles para trás. E isso precisa, sim, ser quebrado. E você precisa... E a gente, né? Todos nós. Precisamos ressignificar isso e dizer, não, eu posso honrá-los de uma forma diferente. Sim. Eu posso honrá-los sendo próspero. Eu posso honrá-lo fazendo diferente, né? E a gente na constelação, que é uma das ferramentas que eu trabalho muito, a gente ressignifica muito isso, sabe? De você honrar, eu vou falar de pai e mãe aqui, mas, né, enquanto o que eles são, mas sim, se libertando das bagagens deles. O que é deles, é deles. A minha vida agora, eu vou pra frente, eu vou progredir, eu vou crescer, né? Porque às vezes a gente tá com a bagagem de todo mundo e aí a gente não consegue prosperar, a gente não se permite. Porque quando a gente vai para algo novo, a gente precisa se permitir, porque a gente precisa se sentir merecedor. E a crença de merecimento é uma das crenças que mais atrapalham com que a gente conquiste, porque no nosso inconsciente a gente não se sente verdadeiramente merecedor, né? Às vezes a gente fala, eu mereço ganhar um salário de 80k. Mas aquilo que eu entrego, muitas vezes, e a forma que eu sinto que de verdade eu não mereço tudo aquilo. E eu não vou conquistar aquilo que eu acho inconscientemente que eu não mereço. Né? Eu preciso me dar valor, eu preciso ver valor naquilo que eu faço. Ana, eu tenho um sentimento, às vezes, pode ser relacionado a isso, que tá acontecendo coisas boas e eu sempre fico esperando que vai acontecer algo ruim. Porque parece que não pode acontecer sempre coisas boas na minha vida. Tem que acontecer algo. E aí, sempre que tá acontecendo algo muito bom, algo que eu sonhei, que eu planejei, uma viagem, enfim, que eu tô ganhando, né, dinheiro, eu sempre tô esperando a coisa ruim vir junto, né? Ou vir depois, como se fosse me penalizando por algo que eu conquistei. Sim. Então, isso faz parte também dessa crença limitante, desse não merecimento? Faz. Tem até um ditado que algumas pessoas usam, e eu já usei no passado, que fala assim, nossa, eu ri muito, significa que amanhã eu vou chorar. Quem já ouviu isso? Você já ouviu aí de casa? Coloca aí pra nós. Muitas né? vezes. E as pessoas, né, às vezes acreditam nisso, acreditam, nossa, as coisas estão tão dando certo pra mim, o que será que vai vir de errado? Já fica esperando. Por quê? Porque são crenças que ela adquiriu, né? São padrões de comportamento que talvez ela viu dentro da casa dela, né? E a gente pode mudar, e a gente tá na hora da gente mudar tudo isso. Tá na hora da gente tomar consciência de que a gente pode fazer uma história muito diferente dos nossos pais, continuando amando e honrando eles, mas fazendo de uma forma diferente, né? E ressignificar isso. Você aí de casa, o que você identificou, né? O que você ouviu ou o que você identificou que é algo que é uma crença limitante ou um padrão de comportamento, né? Na minha família, um padrão de comportamento fortíssimo, né? As mulheres, sempre aquelas mulheres guerreiras, que trabalhavam muito, que ralaram muito, que o dinheiro é difícil, que precisa ser conquistado com muita força. Gente, é difícil quebrar isso, porque a gente vai pra vida já, as mulheres maravilha, né? E eu tenho que fazer... Super poderosa. Sim, e acaba não olhando para o nosso interior, para o nosso emocional, para dentro de nós. E é muito necessário a gente falar, não, eu posso ser diferente. Né? Ana, e aí até pegando esse gancho, né, que você tá trazendo, eu sei que tem crenças limitantes que vêm de pai, mãe, avô, que a gente nem sabe como isso acontece dentro de nós. Tem alguma forma que a gente consegue, algum exercício que a gente consegue fazer para a gente identificar qual que é o nosso principal, a principal crença limitante que a gente tem, que nem a Bárbara falou, que é de sempre esperar alguma coisa ruim. Você é dos guerreiros, eu não faço a menor ideia de qual que seja o meu.
Tem sim, a gente tem, aqui na psicoterapia a gente tem diversas ferramentas, e dentro do curso eu vou trabalhar diversas ferramentas, né, para poder identificar e ressignificar isso, mas a constelação é uma delas, que você pode fazer e você consegue identificar algumas coisas, na hipnoterapia também, e se observando, o autoconhecimento, ele é uma ferramenta que ele é importante demais, que tá na nossa mão, que a gente, quando a gente mergulha para dentro, que a gente comece a ver, e a analisar, sabe? O que eu tô fazendo hoje? E olha para trás, pro retrovisor, né? O que minha mãe fazia? O que minha avó fazia? Né? O que eu tô repetindo de comportamento que eles faziam? Né? O que eu acho hoje que se eu olhar bem não é bem assim? Né? Porque a crença, ela é uma profecia autorrealizável. Quando eu tenho uma crença, aquilo vai acontecer, seja boa ou seja ruim, porque eu já internalizei ela tanto dentro de mim, que as minhas atitudes inconscientes vão fazer com que aquilo aconteça. Então, eu preciso conhecer essas crenças, né? E nesse momento que eu falei, né, do risquinho, é bom parar uns minutinhos para fazer, sabe? Para um lugar tranquilo, um lugar que você esteja sozinha. Começa a pensar, sabe? Volta lá nos 7 anos, sabe? O que você ouvia? Como é que era a relação com dinheiro com a sua mãe e com o seu pai? Quem que era o que mão aberta ou mão fechada? Os dois eram mão fechada, né? Você tinha tudo que você queria, ou não tinha, ou era tudo muito difícil, né? Era tudo muito escasso. Como que era a sua relação com o dinheiro? Como que o dinheiro vinha para você? O que você ouvia do seu pai? O que você ouvia da sua mãe? Tudo isso vai nos moldando. Sim. E fica tudo no inconsciente. E aí, no consciente, a gente quer, uhul, eu vou... Mas tá cheio de trava, tá cheio de crença, então precisa ser liberado. E tudo isso impacta no nosso termostato. Tudo isso regula o quanto de dinheiro a gente se permite ter. O quanto de dinheiro a gente acha que merece ter. Ganhar. Que merece ganhar. E a gente só vai ter o que merece. Eu acho, Ana, que assim, acho que o que contribui também para mudar, né, toda uma história, e aí você me corrige se eu estiver errada, também é a busca de conhecimento, é fazer algo diferente do que os meus antepassados, ou até eu, há um tempo atrás, fazia. Então, acho que, e aí não falo nem só, aqui o nosso tema é o financeiro, mas conhecer outras coisas da vida também, né? Fazer a mente funcionar e com esse conhecimento, é bíblico, né? Mas também é bem famoso que a verdade, ela nos liberta, né? O conhecimento a verdade nos libertará. O conhecimento nos liberta. Então, sempre que a gente conhece algo novo, a gente deixa para trás algo que a gente não imaginava também que estaria atrapalhando. Então, é sempre essa movimentação de buscar algo novo, de buscar estar antenado, né? De coisas diferentes do que eu faço. Hoje a gente trabalha com investimentos, mas nada impede também de trabalhar com a mente, né? Ou fazer algo que eu gosto, culinária. Sim. Então, assim, eu acho que Ou dançar. a gente precisa... ou dançar. Então, a gente precisa ir deixando o velho eu também, Sem dúvida, né? sempre. Deixando o velho eu para dar forma ao novo que a gente quer construir. Então, assim, acho que isso também impacta, Sem dúvida. né? Impacta. Porque a gente já cresce e a gente com preconceito de algumas coisas, com alguns conceitos formados. E aí a gente precisa se abrir para o novo, abrir para conhecer, né? Porque às vezes a gente julga e sem nem saber o que é, sem nem saber o que está acontecendo de verdade. Ah, porque não, isso não é de Deus, né? Isso não é para mim, não. Né? A constelação, ela é muito julgada nesse sentido, né? Da pessoa achar... E eu não tô pregando sobre constelação sobre nada aqui, é só uma ferramenta, né? Mas tudo isso, quando a gente vai pro autoconhecimento, quando a gente busca se conhecer e busca se abrir pro novo, né? Eu posso... A gente pode aprender sobre várias coisas, né? O que arde dentro de mim? O que eu quero aprender, né? E aí hoje a gente tem a internet, que é algo que é... Exatamente. Uma ferramenta excelente. E era isso que eu ia até falar, o conhecimento, né? O conhecimento que nos permite crescer, e pode ser exatamente naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você almeja crescer, não precisa ser em finanças, não precisa ser, pode ser em desenvolvimento pessoal, pode ser em culinária, de repente um conhecimento te permite ter mais firmeza em fazer bolo, e você de repente vira a boleira do bairro, e tem uma porção de coisas. E o conhecimento é algo que ninguém leva da gente, né? Sim. Então, o conhecimento adquirido, independente da área que seja, vai com a gente até depois da morte. Vai, eu acredito vai. Eu também. Eu acredito que o conhecimento é uma coisa que ninguém nunca tira da gente. Eu sou muito curiosa, vocês me conhecem, vocês sabem. Eu gosto muito de aprender e de estudar coisas novas, porque isso é o que me estimula. Eu gosto. E todo ano eu faço cursos diferentes, não é
porque eu preciso fazer, é porque eu gosto, é meu. E a gente precisa ter esse desejo de querer aprender, de querer estudar e querer fazer outras coisas. A gente tá falando aqui da vida financeira, né? De planejamento financeiro e de investimento. Mas às vezes a pessoa está em casa, ela fala assim, mas eu ganho R$1.000, eu ganho um salário mínimo. O que eu faço? Né? E aí, quando você vai para o autoconhecimento, você começa a se conhecer melhor e às vezes aparece até algo para você fazer de uma renda extra. Sim. Algo que você vai fazer diferente daquilo que você está fazendo e que vai te dar até mais prazer. Então, o autoconhecimento ele é muito importante para a vida, para tudo. Ele muda a vida, muda. Relacionamento, né? Eu, como sexóloga, também trabalhei muito tempo com mulheres. Então, às vezes, meninas em relacionamentos abusivos, em lugares, quando a pessoa se conhece, ela sai daquilo. Então, o autoconhecimento é uma ferramenta importante para tudo. Só que não adianta você só ir lá e fazer o curso, você precisa agir, né? Então, é muito importante ter ação. Então, vou fazer um curso diferente, vou buscar um conhecimento diferente, quero aprender de investimento, vou fazer um curso de educação financeira, sabe? E ir atrás. E é isso que faz com que a gente cresça e que esse termostato suba. Porque se eu tô crescendo, se eu tô me valorizando, meu valor tá aumentando, o meu termostato vai subir, eu vou estar recebendo mais. Exato. E nem sempre é algo grandioso, né? Não precisa E não ser algo precisa grande, ser. não precisa ser uma faculdade, um curso caro. É algo que você aprende diferente no dia a dia. Tocar um violão, Sim. né? Aprender um instrumento novo, uma matéria nova. Então, Exato. algo que a gente vai... É ser constante, né? É ser constante, não ser parado no Sim, tempo. uma coisinha que a gente faz diferente já dá um resultado diferente. Uhum. Qualquer coisa que a gente faz diferente, ele já dá um resultado diferente. Sim. Se a gente começa a acumular várias coisinhas, são várias coisinhas que vão acontecendo diferente. É isso aí. Perfeito, perfeito. Bom, gente, a gente está falando aqui, né, do termostato, dessa aula maravilhosa, mas a gente tem uma notícia boa para vocês. Aqui foi só o começo, foram 3 aulas que foram importantes e se vocês colocarem em prática, acredito que vai mudar a vida financeira de vocês, mas a gente desenvolvemos aqui nós 3 especialistas de investimentos, uma psicoterapeuta, um curso aqui realmente para transformar a sua vida. A gente não vai só falar para você sobre Selic, sobre IPCA, vamos falar de tudo isso, sim, vamos te ensinar a investir, te falar do cenário, mas a gente vamos além, né? Vamos além. A gente vai te dar além. A gente vai te ajudar a sair do zero ou do menos. Do zero ou do menos, zero. Para levar você a um patamar onde você consiga se conhecer, consiga entender de investimentos e tomar, né, os passos devidos para ser um investidor. Então, a gente está até com uma campanha aqui, uma promoção. A gente conversou aqui entre nós. A gente não ia fazer isso, mas entendendo que a gente quer dar oportunidade para algumas pessoas, porque também o curso a gente não vai abrir para muita gente, porque a gente vai estar de perto, a gente vai estar junto ali. Vai acompanhar, né? Para acompanhar. Mas a gente quer vocês aqui com a gente nessa turma. Então, a gente está abrindo aqui com cupom de desconto de 20% para quem se inscrever até domingo. Então, de hoje, de quinta a domingo, quem for lá e se inscrever, o preço que tá, menos 20% de desconto. Porque a gente entende que a gente quer você com a gente. Exatamente. Então, é uma oportunidade para ter uma atitude. Tomar as rédeas da sua vida financeira. Tomar Exatamente. as rédeas da sua vida, tanto mentalmente quanto financeiramente, para te permitir aí uma vida mais saudável e tranquila para o futuro. Sim, é um curso completo. Então, a gente pensou em cada detalhe, a gente pensou em todas as... tudo que tem num curso de educação financeira tradicional e algo a mais. Então, a gente quer te entregar algo mais. E aí, a gente quer realmente que você esteja nessa turma com a gente. Quem vai aqui, coloca eu vou. Vamos deixar o link aqui para também te encaminhar o cupom 20% de desconto. Exato. Então é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da aula. Também, se ficou com alguma dúvida, quiser falar com a gente, pode colocar aqui. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Ai, graças a Deus. Ela tá quase dormindo, eu acho ali. E aí, moça? Ficou bom. Eu deixo gravando, assim, aí eu não preciso cortar nem nada, entendeu? O que eu corto mesmo são as câmeras, quando uma fala ou não. Aí por isso que eu falo, pode começar quando quiser, porque na edição que a gente vai... Entendi. Vai.